Salve, salve, galera! Começando aqui mais um programa Bate-Papo de Peão aqui em meu canal no YouTube. Você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal do Heller. Aqui é conteúdo de interesse para os trabalhadores. O programa Bate-Papo de Peão é um programa onde eu troco ideia com a galera chão de fábrica, com a galera assalariada, sobre socialismo, comunismo, sobre a vida da classe trabalhadora. E neste bate-papo de peão de hoje, eu recebo aqui o camarada Arthur Cesário, o Arthur que é trabalhador metalúrgico aqui em São José dos Campos. Tudo bom, Arthur? Opa, tudo bem? Maravilha. Se apresenta aí pra galera, Arthur. Bom, o Heller já falou aqui, eu sou Arthur Cesário, sou morador da cidade de Caçapava, pai de Miguel e Maria, marido de Sheila Cesário. Sou trabalhador metalúrgico, trabalho aqui numa empresa de São José dos Campos, na Prolinde. Também sou dirigente sindical do Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos e região. E também sou militante do PSTU. Legal, Arthur. A Prolinde fabrica o quê, camarada? A Prolinde, ela fabrica perfis de alumínio. Setor de alumínio. Isso. Legal. Quantos trabalhadores tem na Prolinde? Em torno de 250. Legal. Antes da Prolinde, você já trabalhou em outra fábrica? Sim, já trabalhei na Lear do Brasil em Caçapava e na Treves do Brasil também em Caçapava, ambas fabricantes de peças automotivas. Ah, legal. Então, de chão de fábrica, quanto tempo no total? Desde os meus 19 anos que eu trabalho. Mais de 20 anos. Bem pouco tempo parado. Mais de 20 anos, 22 anos mais precisamente aí de carteira assinada aí. Ah, legal, bacana. Sabe muito bem o que é ser peão e ser explorado. Com certeza. Vamos lá, Arthur. A ideia aqui do programa é a gente trocar uma ideia, falar de socialismo, falar da luta dos trabalhadores. E tem um tema que é muito colocado pela patronal, mas infelizmente a gente vê alguns sindicatos e até algumas organizações políticas que abordam esse tema também. De que você precisa ter uma unidade, trabalhadores, sindicato, governo e os empresários em prol dos trabalhadores. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, tem trabalhado com isso no último período, que é o sindicato cidadão, que todo mundo fala, pô, ganha-ganha, para ter o emprego, para ter o salário, precisa minimamente aí de uma unidade do empresário, junto com o trabalhador, junto com o governo. E aí eu queria te fazer a seguinte pergunta, é possível a gente juntar o que são os interesses dos empresários com os interesses dos trabalhadores? Olha, quem defende essa narrativa, na verdade, acho que nunca trabalhou de carteira assinada. Porque patrão é patrão, peão é peão, né? É uma relação que nós costumamos dizer, né? Relação capital-trabalho. E é uma relação que nós já está perdendo, né? Que até o nosso salário, quem escolhe é o patrão. Hoje em dia você vai fazer um currículo, lá na parte de pretensão salarial, ninguém coloca a pretensão, coloca lá a combinar. E nós sabemos que esse a combinar vai ser o que o patrão vai enfiar a goela abaixo daquele trabalhador que está desesperado, desempregado, né? E não tem como conciliar essas coisas de que, né, juntar, ter a união, dizer que tem como ter uma harmonia entre patrão e peão, porque o patrão ele só visa o lucro, nada mais que isso. Né? Então, não tem como, hoje em dia, você falar, eu, como trabalhador, eu tenho a liberdade de negociar direto com o patrão. Né? Às vezes, nós, como sindicato, vai à porta de algumas empresas que o trabalhador fala, não, eu negocio direto com o meu patrão, mas você pergunta qual é o nome do patrão. Ele não sabe dizer, porque ele nunca às vezes, o patrão nem foi na empresa e, quando vai, minimamente, vai lá apertar a mão desses caras. É uma relação que não existe conciliação, né? Patrão é patrão e peão é peão. Então, é uma narrativa que tem um setor aí que defende, mas é uma pura ilusão. Acho que é principalmente para atacar esse público mais jovem que está ingressando no mercado de trabalho agora. Acho que é para não despertar esse senso de luta, da necessidade de ter que lutar, né?
para conquistar os seus ideais. Mas é uma narrativa que não existe isso. Não existe. Exatamente. Quem trabalha no chão da fábrica sabe a realidade. Agora, a gente tenta aqui, através deste programa, bate-papo de peão, conscientizar a classe trabalhadora, mas é isso, muitas vezes a gente disputa com a Rede Globo, a gente disputa com os principais veículos de comunicação e esse discurso, ele é colocado e faz muitas vezes com que o trabalhador ele acredite nisso. Você vai entrar na empresa, se você for um bom trabalhador, se você não reclamar, se você não colar junto com a galera do sindicato, você pode crescer. Você dá um exemplo interessante, porque no passado tinha isso, né? Você colocava a sua pretensão salarial. A realidade é que os salários no Brasil reduziu tanto, e infelizmente, na metalurgia, uma das categorias economicamente mais importantes que tem no nosso país, hoje o metalúrgico está ganhando 2 contos bruto. Com os descontos, está tirando ali menos de um salário mínimo por mês. Então, hoje, a gente até vê isso, né, Arthur? Com uma média de 2.200 bruto, que é o que os empresários estão pagando, aquele trabalhador que tira lá 3,5 contos já é colocado dentro da fábrica como, opa, esse cara aí está ganhando bem. E nós defendemos o salário mínimo do Diese e não é nenhum absurdo. Eu participei de um debate com um anarcocapitalista, onde eu coloquei a defesa do salário mínimo do Diese e o cara ficou todo bravo com isso, falando que, poxa, se pagar um salário desse, todo mundo vai quebrar. É importante colocar que a situação daquele que é pequeno empresário é diferente da realidade das grandes empresas, porque muitas vezes a gente fala, é isso, a Prolind é uma grande empresa, eu trabalho, agora é a Bosch que comprou a Johnson Controls Hitachi. E quando a gente faz um discurso desse, muitas vezes, inclusive a galera que é de extrema direita se utiliza disso, de falar, poxa, tá vendo, tá reclamando aí do patrão, mas compara com os pequenos empresários. A gente não está falando aqui daquele cara que vende banana na feira, a gente não está falando aqui daquele cara que vende cachorro-quente na esquina do seu bairro, a gente está falando aqui das grandes empresas. E outra coisa que você falou, muitas empresas multinacionais que o cara está ali trabalhando e a direção da empresa, inclusive, fica em outro país, como, por exemplo, a Bosch, é uma empresa que é de capital alemão. Então, a gente que trabalha na Bosch nem vê os donos dessa empresa, que é quem se aproxima. Agora, você falou aí uma frase bem bacana. Peão é peão, patrão é patrão, então não dá para conciliar. Você que chegou até aqui é o Bate-Papo de Peão, canal do Heller, discutindo aqui a situação da vida da classe trabalhadora. Você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e ajude a divulgar. Agora, entrando no tema da política, Arthur, você disse aqui na sua apresentação, além de metalúrgico, dirigente do sindicato, você milita também no PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, e é importante a gente fazer esse debate também, puxando para a questão política, porque, infelizmente, muitos partidos que se dizem de esquerda defende a conciliação. A gente vê muito disso na eleição. O próprio PSOL, que surgiu como uma ruptura do PT, a gente pega hoje o programa do PSOL, é alinhamento direto com os empresários. E o PT ele se juntou com os empresários desde a primeira eleição do Lula e hoje é uma conciliação total com a burguesia para administrar o nosso país. Então, fora da questão do chão da fábrica, fora da questão sindical, do ponto de vista da política, você ter os governos que se dizem de esquerda alinhado junto com os setores do empresariado, o que você acha disso? Nós como trabalhador chão de fábrica não dá para ver com bons olhos, né? Porque é o governo defendendo os interesses de quem comanda o país, né? Que é o grande empresariado, os banqueiros, a burguesia, né? A burguesia. E né, essa narrativa do governo Lula, governo de esquerda, há muito tempo que deixou de ser. Na sua opinião, o Lula e o PT não são mais de esquerda na atualidade? Não. Certo. No discurso pode até ter um puxadinho sim, mas na política econômica
é um partido de direita, centro, mas longe de ser de esquerda. Né? Eu pego lá nas primeiras campanhas eleitorais do Lula, eu era bem criança, eu nasci em 82, né? As primeiras campanhas eleitorais dele, eu puxo no YouTube, né? A fala dele, né? O discurso dele, né? Que hoje seria o discurso do PSTU. O PSTU nunca mudou o seu discurso. E o PT vinha, né? O Lula com aquele discurso radical, para cima do empresário e tudo. Né? A partir do momento que ele viu quem mandava no país, e ele já sabia, e se ele não fizesse essa conciliação por interesse político, ele não chegava em lugar nenhum. Ou seja, o PT, por interesses políticos, abandonou tudo a sua, né, a sua trajetória, a sua ideologia, por conta de interesses políticos. Então, isso, nós, trabalhadores, não podemos ter ilusão que essa junção de governo com empresário que vai ser bom para o trabalhador. Porque nós estamos na discussão, fim da escala 6x1. Né? O Lula está até agora entrando, até deu declaração sobre isso. Mas quanto tempo o PT ficou no governo, nem sequer reduziu a jornada de trabalho semanal? Eu acho isso interessante, Arthur, porque o Lula é governo. O cara é o presidente da República. E eu vejo o Lula participando de algumas entrevistas como se ele fosse comentarista. Tem que taxar as grandes fortunas, é um absurdo ter bilionário. Tá, e ele como presidente garante os 420 bilhões de incentivos para o plano safra para os grandes empresários do setor do agronegócio. O fim da escala 6x1, o Lula ele apareceu em rede nacional um dia anterior ao dia 1º de maio, falando do fim da escala 6x1. Agora, ele é presidente, ele é governo. Por que ele não edita uma medida provisória acabando com o fim da escala 6x1 e reduzindo a jornada de trabalho? Então, o Lula, muitas vezes, ele aparece como comentarista. O cara é o presidente da República. O cara é quem tem a caneta na mão e tem o poder minimamente político de propor, de tentar resolver ou de se manifestar. Então, e outra coisa que você fala, eu me lembro também, quando eu era criança, eu nasci na cidade de São Paulo, depois eu fui criado na cidade de São Carlos. Você nasceu onde, Arthur? Santo André. Santo André? Santo André. Do lado ali, ABC Paulista. Isso, é. Depois morei um pouco em Piracicaba, depois fui para Curitiba, depois vim parar em Caçapava. Ah, tá. E o meu pai foi militante do PT no final da década de 80. Meu pai trabalhou como metalúrgico na cidade de São Paulo por muito tempo. E eu me lembro do meu pai fazendo a campanha pro Lula, colocava a camisa do PT, fazia o debate. Meu pai fala que ele levava para a fábrica saco cheio de estrelinha que vendia a 1 cruzeiro, a estrelinha do PT e tal. E pegando um pouco para essa discussão, que agora a gente entra aqui no debate político, acho que é importante colocar que o Lula já entra para presidente com José de Alencar como vice, um dos maiores empresários da indústria têxtil que teve no nosso país. E eu acho que hoje o trabalhador tem um pouco o pensamento individualista e não o pensamento coletivo, porque o PT ele quebra a consciência de classe. Pegando o exemplo do meu pai, que vendeu a estrelinha. Eu fui candidato a deputado federal pelo PSTU, candidato a vereador. Você também teve essa experiência como candidato a vereador pelo partido em Caçapava. E sempre que eu vou a São Carlos, meu pai ainda mora lá e troca ideia sobre política, meu pai muitas vezes comenta. A gente vende o jornal Opinião Socialista do PSTU e na eleição a gente passa o chapéu pedindo um troco e meu pai ele sempre fala: poxa, eu fiz isso no final da década de 80, na década de 90, de arrecadar dinheiro, de organizar feijoada para as campanhas do Lula e do PT, e hoje chega no poder, olha o que fizeram, que garantia que nós temos que vocês do PSTU não serão um novo PT. Então muitas vezes nós que militamos em um partido revolucionário temos que ficar explicando por conta do PT ter pisado na bola. É ou não é? Sim, até hoje muitas... Você ouve isso também, a galera falando: pô, Arthur, isso que você fez aqui como campanha vereador pelo PSTU em Caçapava, eu já vi dos candidatos do PT. Você ouviu isso na eleição? Sim, já começa ainda que ainda existe muita confusão achando que PSTU é um partido coligado ao PT. Ainda existe isso, né? Ainda existe muito isso. Mas sim, né? Nós, como eu falo, o PSTU se mantém o seu discurso desde da fundação dele até hoje, né, nos dias de hoje, porque acredita, né, que esse programa
que nós defende, que é o programa que é a saída para a classe trabalhadora. É por isso que nós não mudamos uma vírgula do nosso discurso, que é o que nós acredita, né? Mas nós ouvimos sim, falando, lá no passado também nós ouvimos muito isso do Lula, e hoje em dia nós vemos o que é o Lula hoje, né? Mas infelizmente nós temos que conviver com esse tipo de comparações, né, nos dias de hoje. Exato, e muitas vezes a gente tem que explicar por conta disso. Bate-papo de peão, você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, @canal do Weller, conteúdo de interesse para os trabalhadores. Bate-papo de peão é um programa onde eu troco ideia aqui com os camaradas, chão de fábrica, galera assalariada, sobre socialismo, sobre a vida dos trabalhadores. E hoje, nesse programa, eu recebo aqui o companheiro Arthur Cesário, que é metalúrgico da Prolinde, aqui em São José dos Campos. Mas, Arthur, vamos lá. Você colocou aqui, peão é peão, patrão é patrão. Do ponto de vista político, esses partidos que se dizem de esquerda estão alinhados com os empresários. Agora, a gente sabe que hoje existe a ultradireita, tem a própria imprensa que divulga aquilo que é de interesse da classe dominante. Tem o governo, que a gente está colocando aqui as críticas, que é o governo do Lula, e a gente sabe que esse discurso é mais fácil de você puxar as pessoas, muitas vezes, do que um discurso revolucionário. Agora, a nossa tarefa é fazer a disputa da consciência dos trabalhadores. Mesmo diante de todas essas dificuldades, na sua opinião, como que a gente convence o trabalhador do nosso programa? De que, poxa, peão, não adianta se alinhar com o empresário, não dá certo. Poxa, não adianta o governo ficar alinhado com um empresário que nunca vai resolver os interesses da classe trabalhadora. Como que a gente convence o trabalhador? Queria que você falasse um pouco em relação a isso. Como que a gente vai dialogar com o peão do chão de fábrica para colocar essas nossas ideias? Primeiramente que é uma disputa que não é fácil. Não é fácil fazer essa disputa, né? Porque não é só a mídia que fala, né? Não é só, né, o governo que fala. Muito do que é pregado está dentro das igrejas, né? Que muito que se prega assim, a sua vida é difícil porque Deus quis que a sua vida fosse difícil. Então você tem que se contentar com isso. Muito que a família própria prega em casa, que coloca o empresário como salvador da pátria, gerador de renda, emprego e tal. E é difícil nós fazer esse diálogo com os trabalhadores para convencer eles que, se eles não se mobilizar em prol dos interesses deles, não vai ter conquista nenhuma, porque o trabalhador fica muito naquela... se eu fazer isso, se eu for para a luta, eu vou perder o emprego, mas qual a garantia que você tem que você não vai perder? Se você não ir à luta pelos seus ideais, né? É uma disputa constante, que do lado de lá está o poder econômico, ou seja, a sobrevivência do trabalhador, né, em forma de emprego na mão do patrão, e nós desse lado aqui dizendo que o trabalhador, sim, que nós é maioria no mundo, né? Tudo, desde a agulha, avião, passa pela mão do peão, né? E que nós sim temos o poder, nós pode mudar uma sociedade, o trabalhador pode mudar uma sociedade a partir do momento que ele sair do individualismo, dele parar de pensar somente nos interesses dele. A partir do momento que ele se reconhecer enquanto classe, ele se reconhecer a qual classe ele pertence, né, e ver que são duas classes, né? Uma está lá em cima, outra está aqui embaixo. A partir do momento que ele se reconhece enquanto classe, que aí você já começa a ter uma abertura melhor, um diálogo melhor, você começa a apresentar, né, as soluções, a saída para a classe trabalhadora, para estar minimamente melhorando a questão da vida do trabalhador, né? É uma disputa constante. Isso é o dia a dia, você dialogando com o trabalhador na porta da fábrica, seja numa campanha eleitoral também, né? Você entra para a campanha eleitoral também, você disputa, né? Você coloca os seus ideais lá e dizendo que, por exemplo, via urna, jamais que nós vamos melhorar a vida do trabalhador. Ou o trabalhador muda, né? Por si só, muda, né? Através de uma revolução. Porque existe muito essa ilusão que a urna ela é capaz de melhorar a vida do trabalhador. E eu que fui candidato enxerguei muito isso, a ilusão das pessoas, né? Você fala fica um pouco sobre, né, isso, ô Arthur. Você foi candidato a vereador pelo PSTU, um partido que tem um programa revolucionário. Qual foi a sua experiência
de ser candidato por um partido revolucionário? Primeiramente, para mim foi uma experiência muito gratificante e um aprendizado que acho que jamais eu imaginaria que eu teria isso. Porque é aquele tete-a-tete com as pessoas que normalmente você dialoga com aquela classe mais, vamos dizer, a mais precarizada da sociedade, né? Onde as pessoas veem você como simples candidato e eles enxergam você até como, às vezes, salvador da pátria, Sim. que vocês podem mudar a situação e tal, né? Por mais que nós vivemos uma polarização, né? A turma via nós de camisa vermelha, já tinha alguma parte da população que via de camisa vermelha já queria passar longe, mas tinha muita gente que vinha dialogar com nós e principalmente olhando o nosso programa e questionando, né? Que isso não adianta você colocar um monte de coisa no papel e o eleitor vir questionar e você não sabe explicar, né? Então, para mim foi muito gratificante de um partido pequeno, que é nós que faz nossa campanha, né? Você foi candidato também, Sim. sabe como que é. Nós não tem dinheiro para pagar gente para entregar papel, nós somos os militantes mesmo que faz a campanha. Ou seja, nós se joga de corpo e alma dentro das nossas condições, né? E consegue fazer a campanha, consegue arrancar voto da burguesia. Opa. Esse é acho que o principal orgulho que eu saí dessa eleição de Caçapava. Primeiramente, não foi o resultado final da eleição, né? Mas e se, né, à frente de quantos candidatos você ficou da esquerda reformista, por exemplo, o PT lançou 10 candidaturas. Eu e a companheira de Caçapava que saímos candidatos, ficamos na frente de 8. E Bom. fora da extrema-direita, quantos que nós não ficamos na frente deles, né? Quantos candidatos deles, da direita, da extrema-direita, que nós ficamos à frente? Partido pequeno, que nós fazemos nossa campanha, muitas vezes não tínhamos nem dinheiro para fazer material, mas nós jogamos de corpo e alma. Então, a nossa conquista é essa, é nós ver, né, o que nós aprendemos e quantos votos nós arrancamos da burguesia, dessa esquerda reformista, entendeu? Então, é por isso que nós disputamos as eleições, que é para nós apresentar o nosso programa. Porque se nós fosse lógico, nós entramos para a eleição querer ganhar, todo mundo quer ganhar. Mas se nós tivéssemos o interesse eleitoreiro, nós já tínhamos mudado nosso discurso político faz tempo, conforme igual o PT fez, entendeu? Perfeito. Mas o nosso interesse é apresentar para a classe uma alternativa diferente dessa que está colocada. Legal. E o que eu mais gostei das duas eleições que eu disputei é que quando você fala que eleição não muda a vida de ninguém, as pessoas falam, peraí, mas você não quer entrar lá? Aí nos permite um diálogo para a gente dizer a realidade, que dentro do sistema capitalista, você ter um parlamentar revolucionário é importante para você dedicar o mandato a serviço da organização da luta da classe trabalhadora. Agora, do ponto de vista estrutural dentro do sistema capitalista, ninguém vai mudar a vida de ninguém. O que muda a nossa vida são os próprios trabalhadores fazendo a luta política, mas é isso, nos permite um diálogo muito importante, muito interessante, então é uma grande experiência você ser candidato por um partido revolucionário e nós já cumprimos essa tarefa. Com certeza, com muito orgulho. Bacana. E você acha, Arthur, para a gente ir finalizando em relação à saída, como dialogar com os trabalhadores, que tem o tete-a-tete, acho que nada substitui isso, mas a internet é importante hoje para a disputa política? É o campo que está colocado, né? Por exemplo, eu vi em Caçapava na eleição um candidato que eu não vi na rua que foi eleito. Ou seja, a campanha dele foi nas redes sociais, né? E hoje é o que está colocado, é esse meio de comunicação, né? Porque é fácil, você aperta um botão lá, você consegue distribuir o seu programa, um vídeo que seja, um material para milhares de pessoas em questão de segundos. Então, o alcance é muito grande. Então, quem não se adaptar a essa forma de propaganda, com certeza vai ficar para trás, porque a tecnologia ela está aí, né? Não adianta nós achar que não, né? Principalmente nós, como partido pequeno, que às vezes nem tanto tem dinheiro nem para fazer material. Ajuda né? bastante, e nós sabemos né? também, até para você fazer engajamento também precisa ter dinheiro para fazer. Mas com certeza, hoje as redes sociais é onde é o campo maior aí da disputa. Você vê a polarização entre Lula e Bolsonaro, que você vê que é uma guerra
nas mídias sociais, Sim. né? E ninguém apresenta de fato nada. É só um alimentando o ódio do seu público, né? E ninguém apresenta de fato nenhuma alternativa para a classe trabalhadora, entendeu? Então, é um campo, sim, importante que nós devemos, sim, estudar, nós devemos, sim, cada vez mais conhecer esse campo aí, para nós poder estar disputando, né? Perfeito. Este é o intuito aqui do Bate-Papo de Peão. Inclusive, é um programa onde eu troco ideia com a galera que é chão de fábrica, porque muitas vezes a gente que é chão de fábrica que sabe a linguagem de como trocar ideia com o peão, como trocar ideia com o trabalhador. Então, esse que é o intuito. E você que chegou até aqui, que gostou aqui do bate-papo, que gostou do programa, em primeiro lugar, se inscreva no canal, ajude a divulgar, dá aqui o like para a gente conseguir furar aí a bolha do algoritmo e fazer com que esse conteúdo chegue ao máximo de trabalhadores. Trabalhador, não tem como se alinhar aos interesses dos empresários. E Arthur, queria passar aí para você fazer as suas considerações finais. Olha ali para aquela câmera e manda aí um salve final para a galera que está acompanhando o programa. Bom, um abraço para quem nos acompanhou aqui, da importância dos trabalhadores se organizarem não somente dentro das fábricas, mas também na sociedade, nos bairros, né? Se organizar a fim de fazer a luta por suas reivindicações. E lembrando que sim, nós trabalhadores, nós precisamos ter os nossos representantes, né? Eu, enquanto sindicato, eu, enquanto PSTU, sou representante da classe trabalhadora, porque muito trabalhador acha, eu não preciso de sindicato. O patrão tem um sindicato dele, né? Então, vocês, trabalhadores, têm que estar organizados no local de trabalho, nos bairros, no futebol, tudo. É importante o trabalhador estar conversando sobre política, sim. O trabalhador tem que discutir política, porque assim, tudo que lá, as canetadas lá em Brasília reflete tudo aqui embaixo, aqui na situação da população, principalmente aquela mais precarizada aí. Então, aqui eu faço até um apelo. A classe trabalhadora, ela não está derrotada e com certeza nós temos cada dia acordar decidindo que vamos lutar sim, não vamos abaixar a cabeça, seja para o governo, seja para o patrão, nós temos que confrontar, porque só assim nós podemos mudar a situação da classe trabalhadora brasileira nos dias de hoje. Perfeito, Arthur. É isso aí. A classe trabalhadora não está derrotada e você, trabalhador, tem que acordar. A gente que coloca a mão na massa para a geração da riqueza do Brasil e do mundo, e não dá para a classe trabalhadora viver na penúria e na precarização. Uma hora a gente vai se levantar, uma hora a gente vai mudar tudo isso que está aí e precisamos sim construir uma sociedade socialista. Canal do Heller, conteúdo de interesse para os trabalhadores, terminando aqui mais um bate-papo de peão.